Salve, salve, empreendedores e empreendedores de todo o Brasil. Meu nome é Anderson Pavanello, sou sócio-gestor do Meu Contador Online. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as ações que o governo tomou para ajudar os empreendedores a superarem a pandemia, a conseguirem atravessar por esse momento muito difícil, jamais imaginado que nós estamos vivendo, de uma forma melhor possível, se é que podemos falar assim. Primeira coisa, eu gostaria de pedir para vocês fazerem aí a inscrição no nosso canal, seguirem o nosso conteúdo e compartilharem com os amigos se gostarem do conteúdo que a gente está fazendo aqui para vocês. O governo federal e os governos estaduais, municipais, tomaram diversas ações aí para ajudar a empresas e a economia em geral a conseguir atravessar essa pandemia, né? A ação principal, e eu acho que a ação mais emergencial que foi tomada aí, e muito importante, pois atua ali na camada mais desfavorecida da população, é a, sim, distribuição do R$600 que está sendo feito aí para todo o Brasil, né? Com a devida, né, com a velocidade possível, né? E por que eu digo velocidade possível? É importante perceber também que existe um rito, né, do governo. O presidente pode falar, olha, nós vamos oferecer uma ajuda, né, para os mais necessitados. Isso é uma coisa. A outra coisa é ele editar uma medida provisória e publicar essa medida provisória. Isso leva um tempo. A outra coisa é o governo conseguir operacionalizar essa medida provisória. Leva mais um tempo. O Brasil é um país que, nesse sentido, tem alguns instrumentos aí que facilitou bastante essa operacionalização, né? Você tem a Caixa Econômica Federal, que é um braço do governo que ajuda isso, e você tem, obviamente, o Sistema Único de Saúde, que está ajudando aquelas pessoas que realmente estão doentes e são as mais impactadas nesse momento, né? As pessoas que precisam de mais atenção nesse momento. Nós não vamos, obviamente, por simplesmente desconhecer, né, as questões médicas do tema, a gente vai se ater aí à questão mais voltada para ações para a economia, né, para ajudar a economia a atravessar isso tudo. Então, em primeiro lugar, os R$600 aí já está na rua, né? As pessoas já estão conseguindo sacar os R$600 ou pelo aplicativo ou pelo cadastro único, indo, né? Inclusive tem gente, algumas agências, eu infelizmente presenciei isso, algumas agências da Caixa está tendo fila, isso é muito preocupante, mas está conseguindo fazer essa ajuda aí aos mais necessitados e entregando aí para a economia um recurso que vai ser importante. Essa é a primeira ação. Para você que é empresário, empreendedor, né, você tem o relaxamento, não, o postergamento, né, os impostos foram postergados, né? O que é isso? Eu fiz um vídeo só falando disso também, mas os impostos foram postergados em 60 dias, né? Os impostos estaduais e municipais, que são 2 meses, e 90 dias os impostos federais. Então, isso é, lógico, muito de bom grado, muita ajuda, né? O Meu Contador Online aqui está trabalhando bastante dia e noite aí para atender aqueles empresários que precisam prorrogar os impostos aí, né? Postergar os impostos, ou seja, também é importante saber, né? As pessoas às vezes se iludem e imaginam que prorrogação é alguma coisa que tem a ver com isenção, e não tem a ver com isenção. É uma ajuda? Mas é uma ajuda de prazo, porque no final você vai pagar. Conheço muitas empresas que simplesmente falaram, olha, a gente prefere ficar apertado aqui e pagar isso agora, porque eu sei que a conta vai vir depois. Então, isso, de toda forma, é uma ajuda. Tem outra ajuda que aí é mais efetiva e tem que ser analisada também para cada uma das... Não é que é mais efetiva, ela tem um viés um pouco diferente, e é a ajuda para pagamento de folha, né? Financiar a folha a juros zero, né? Por que eu digo juros zero? O juro é 3,50 por ano e a taxa Selic é 3,50 por ano e pode baixar disso, né? Então, é um juros subsidiado, fortemente subsidiado. Você vai poder financiar sua folha de pagamento em 2 meses, né? Os bancos já, né? De novo, né? Tem aquela história, a medida provisória foi editada, os bancos já, nesse momento que eu gravo o vídeo, já estão oferecendo.
seu gerente provavelmente já está entrando em contato com você, e se você precisa operacionalizar isso, você pode falar com uma empresa de contabilidade. Nossa empresa está fazendo isso também aos montes, né? Qual que é a contrapartida, né, que o empresário dá para o governo e dá para a sociedade em função desse juro subsidiado? Ele não pode demitir os trabalhadores, então você não vai poder demitir os trabalhadores que tiverem aí nesse regime de pagamento da folha. Também tem um limite, né? O limite é 3 salários mínimos, se eu não me engano, e acima desse limite aí, quem tem que arcar com o pagamento é a diferença é a própria empresa. Tem as medidas que geraram grande polêmica, geraram também discussões ali no Supremo Tribunal Federal, que são as medidas de suspensão e redução de jornada com redução de salário, né? Já chegaram a um ponto pacífico, a discussão era... Primeiro foi editado na primeira medida provisória e aí voltou-se atrás, depois editaram novamente e foi para o Supremo, mas a discussão era se precisava da anuência do sindicato, ou seja, o sindicato ratificasse, né? Falasse, não, pode fazer esse acordo. Na verdade, isso não existe mais, não existia, na verdade, e foi retificado esse entendimento. Então, o sindicato tem que ser notificado, né? Então, o meu contador online está notificando dezenas de sindicatos aqui para os clientes, está fazendo esse trabalho de redução de jornada e muitas vezes suspensão de contrato de trabalho, infelizmente, né? A gente traz essas possibilidades, mas são possibilidades que, infelizmente, a gente acaba tendo que ter aqui numa época tão difícil que a gente está vivendo. Então, eu falei de redução de jornada, falei de postergação de impostos, falei de financiamento de folha de pagamento e tem um terceiro item aí importante, que é o financiamento, a linha de crédito. A linha de crédito, ela está mais difícil de chegar, né? Tem muita gente procurando a gente aqui. E por que eu digo isso? Eu digo isso que, apesar da taxa de juros ter sido muito diminuída e de que os bancos aí terem condições de oferecer esse crédito, o spread ainda cobrado está muito alto, né? Os empresários, quem está nessa situação aqui, que boa parte, né, do empresariado está, infelizmente não tem colaterais, né? Não tem garantias para conseguir esses empréstimos. Então o governo também tem uma ação aí com os bancos privados, né, para dividir esse risco, mas isso ainda não conseguimos aqui, não vimos aqui um caminho que atenda ao nosso público, né, os nossos clientes aqui, que são pessoas aí, microempresários, pequenas empresas, médias empresas, né, do Brasil todo aqui que a gente atende. Enfim, estão sendo feitas diversas ações aí para não travar a economia e para conseguir, de uma certa forma, oxigenar a economia. O que é importante, né? Todo mundo aí tem em mente, né? Qual o custo disso, né? Primeiro, tem um custo que pode acontecer de vidas, né? Se a gente começar a liberar a economia e começar a rodar as coisas antes da hora, isso pode ter um custo elevado. Isso quem vai decidir, obviamente, são os governantes, mas é um risco. E o segundo é o seguinte, né? Que é o mais óbvio de todos. Quem vai pagar a conta são as pessoas, né? São todos nós, você que é um pagador de impostos, aí você que é um consumidor, você que é um empregado, essa conta ela vai vir para todos nós. Ela vai vir em forma de inflação, eventualmente, e aí é distribuído para todo mundo, ou em forma de mais impostos, né? E aí vão escolher alguns setores aí para pagar mais impostos. Eu espero que eles cobrem essa conta de quem ganha muito, né? Que é os bancos aí que faturam dezenas de bilhões por trimestre, né? E que como que eu posso fazer? Não é um monopólio, mas é um oligopólio, porque são pouquíssimos bancos e que, enfim, poderiam sim contribuir a pagar essa conta enorme. Mas a conta vai vir e não vai ser barata, né? E vai impactar uma série de coisas aí. A primeira delas que a gente vê é os imóveis, né? Os imóveis tendem também a sofrer com isso, né? Aluguel de imóvel está sendo renegociado, escritórios, tem escritório que vai começar a fazer mais home office, então isso também vai impactar. Mas são coisas que aí fogem um pouco do nosso tema aqui, que fala um pouco mais de economia, né? E a gente aqui quer focar no que está disponível para você, empreendedor, né? Saiba o seguinte, você pode prorrogar o contrato de trabalho,
tem como fazer. Nós temos vídeos aqui mostrando mais no detalhe e você pode ligar aqui no meu contador online para saber. Suspender o contrato de trabalho, você pode contratar uma empresa de contabilidade ou seu contador para fazer isso para você. Você pode reduzir a jornada com redução de salário, você pode postergar impostos, você pode financiar a folha de pagamento e você pode, e aí a gente ainda não descobriu o como e qual é a vantagem nisso, obter um financiamento a um valor menor. Bom, muito obrigado por ter chegado até aqui no nosso vídeo. Se você chegou aqui é porque você gostou do conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, nos incentivar aí a continuar produzindo esse conteúdo aí com muito carinho para vocês. Obrigado.